Então, vamos lá, gente. Página 17, sequência 18, ou atividade 18.4, atividade 2, tá? Número 2. Esse daqui vai ser mais complicadinho que o número 1, tá bom? Mas vocês vão conseguir. É só entender, ler, que vocês vão conseguir resolver, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Agora complete os espaços em branco e os da lacuna verde em função do que já está registrado no quadro abaixo. Ou seja, vocês vão responder todos os espaçozinhos que estão em branco. Se vocês observarem essa tabela, ela parece ser igual com a tabela anterior, do exercício 1, mas com uma diferença. Ele não está te dando a quantidade. No exercício 1, ele te deu a quantidade. No exercício 2, ele não deu. A gente tem que descobrir, tá? E para descobrir isso, a gente tem que lembrar de um conceito da matemática, tá bom? Sempre a gente tem uma operação inversa. Nós vimos que na adição, né, na soma, a operação inversa da soma é a subtração, né? Então, quando a gente quiser ter certeza, a gente faz a subtração e a gente vê se o que a gente pensou estava certo. Isso a gente fez alguns exercícios, aqueles que a gente somou assim, por exemplo, 10 mais 5 igual a 15. Aí, então, eu faço 15 menos 10 igual a 5, 15 menos 5 igual a 10. Lembra desse exercício? Então, isso prova pra gente que a subtração é a operação inversa da adição. Agora, nós vamos ver a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, tá bom? Ou a operação inversa da multiplicação é a divisão, tá? Então, nós vamos ter que trabalhar aqui com esse conceito da operação inversa. No exercício 1, a gente tinha quantidade. E aí, eu fui dividindo. Então, aqui eu só trabalhei a divisão. No exercício 2, eu não tenho a quantidade. Então, eu tenho que trabalhar o meu conceito de operação inversa, tá? Para poder descobrir essa quantidade. A minha operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, tem momentos nesse exercício que eu vou multiplicar e tem momentos que eu vou dividir, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, vamos ver aqui. Quantidades de doce, eu sei? Não, eu tenho que descobrir tudo isso. Agora, aqui eu tenho a mesma coisa que no exercício 1. Pacotes com 2 doces e a sobra. Pacotes com 4 doces e a sobra. Pacotes com 8 doces e a sobra, tá? Se nesse exercício, para eu descobrir a quantidade de pacotes, eu tive que fazer a divisão, então, se eu fizer o contrário, eu pegar a quantidade de pacotes e fizer o que? A multiplicação, eu vou descobrir quantos doces eu tenho, tá? Então, o mais fácil é o quê? A gente pensar em preencher essa coluna aqui primeiro. Fica mais fácil. Por quê? Porque eu sei que para achar essa quantidade aqui, eu vou fazer uma multiplicação. Aí você vai falar assim para mim, Pro, mas aqui na linha 2 não tem nada. Mas eu tenho aqui, ó, na minha terceira coluna. Eu faço a minha multiplicação aqui, tá? E na terceira linha, eu posso fazer a minha multiplicação com 40. E na minha última linha, eu faço minha multiplicação com 50, tá bom? Então, primeiro a gente descobre aqui essa quantidade e aí depois a gente vem preenchendo as lacunas que estão dentro da tabela. Então, vamos ver. Vou fazer a primeira aqui com vocês. Então, eu tenho 20 pacotes com 2 doces dentro em cada pacote, tá? Então, vamos lá. Vamos pro caderninho, exercício 2, né? Lembra, ó, já fiz aqui o meu cabeçalho,
Já fiz as contas do exercício 1, agora eu vou para o exercício 2. Então, eu tenho 20 pacotes com 2 doces em cada um. Então, eu tenho 20 pacotes vezes 2. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4. Então, no total, eu tenho quantos doces? 40 doces. Descobri aqui, tá? Agora, eu vou descobrir a minha segunda linha. Então, eu tenho 15 pacotes com 4 doces. Aí, então, eu vou fazer o quê? A minha multiplicação. Achei o resultado, coloco aqui, tá bom? Na minha terceira linha, eu tenho 40 pacotes com 2 doces em cada pacote. Então, quantos doces eu tenho no total? Faça a multiplicação e coloca aqui. E aqui na última linha, eu tenho 50 pacotes com 4 doces em cada pacote. Quantos doces eu tenho no total? Faça a multiplicação e eu coloco o resultado aqui, tá bom? Achamos a quantidade de doces. Ótimo! Só que agora a gente ainda tem essas lacunas dentro da tabela para descobrir. E lembra que, como no exercício 1, essas que estão dentro da tabela, para eu descobrir, eu tenho que fazer o quê? Uma divisão. Então, aqui, vamos pegar a primeira linha que eu já fiz. Então, eu tenho, a gente já descobriu agora a quantidade de doces, tá? Então, eu tenho 40 doces. Tenho quantos pacotes com 2 doces dentro? 20 pacotes. Eu tenho alguma sobra? Não. Nessa coluna, quantos pacotes com 4 doces dentro? Eu tenho 10 pacotes. Eu tive alguma sobra? Não. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Divisão. Eu peguei o 40, dividi por 2, peguei o 40, dividi por 4, e agora eu vou pegar o 40 e vou dividir por 8. Então, 40 dividido por 8. Vou lá na minha tabuada e vejo na tabuada do 8. Tem algum número que vezes 8 vai dar 40? Ah, tem. O número 5. 8 vezes 5 igual a 40. 40 menos 40, 0. Então, quantos pacotes com 8 doces eu tenho? 5 pacotes. Sobrou alguma coisa? Não, ó, não sobrou nada, tá? E aí, vocês façam para a segunda linha, para a terceira linha e para a quarta linha, tá bom? Pensem bastante, lembrem que são 2 contas. Para eu descobrir a quantidade, eu vou fazer o quê? A multiplicação. E para descobrir o que eu tenho dentro do meu quadro, eu vou fazer o quê? A divisão, tá? Qualquer coisa, chamem a Pro para tirar dúvida.